Estamos mais informados e, ao mesmo tempo, mais impacientes e intolerantes? O que está acontecendo? Hoje nós vivemos uma sociedade onde circula muita informação e nós acompanhamos pelo menos parte dos acontecimentos em tempo real. O que me parece problemático é que a gente constrói e consolida a opinião em tempo real. Existe uma música do Oswaldo Montenegro, acho que ele a escreveu em 2012, que diz muito da situação que a gente tem vivido nos últimos dias. Escuta só um trechinho da música. Todo mundo tá falando de fama, todo mundo tá falando de guerra, todo mundo tá falando de lama, todo mundo tá falando de terra, todo mundo tá falando de medo, todo mundo tá falando de paz, todo mundo tá falando de segredo, todo mundo tá falando demais. Se você quiser aprofundar um pouco esse tema, essa semana o professor Leonardo Soares também está publicando um vídeo na Esquina do Pensamento sobre a questão da sociedade da informação e dos efeitos das informações, desse conjunto de informações na nossa sociedade. Na minha avaliação, existe uma relação entre saber pensar e intolerância. O professor Pedro Demo diz que pensamento não é uma ideia qualquer, é uma ideia que a gente trabalha. Pensamento é uma ideia trabalhada. Ele não passa pela cabeça e sai rápido pela boca. Isso me faz lembrar de uma palestra que eu assisti o ano retrasado, do professor Janine Ribeiro, e ele sinaliza o seguinte: algumas pessoas se orgulham de falar que pensam o que falam. E ele diz, olha, algumas pessoas, se pensassem, não diriam o que dizem. Na verdade, elas não pensam o que falam, elas falam sem pensar. As informações podem nos ajudar a pensar, mas informação não pensa sozinho. E pelo contrário, o excesso de informação pode bloquear ou dificultar se eu não tenho a capacidade de fazer filtro. Um poema do Eduardo Galeano faz lembrar disso. Uma criança estava vendo o mar pela primeira vez, estava junto com o pai dela, e quando ele chegou diante do mar, aquele imenso mar pela primeira vez, a criança fala para o pai: pai, me ajuda a ver o mar. Eu penso que essa é a postura do pensamento tentando compreender. Me ajuda a entender o que você está pensando, me ajuda a entender o que está se passando, me ajuda a mergulhar nessa infinitude que é o outro, que é a outra realidade, que eu estou distante, mas quero me aproximar dela. Não necessariamente para concordar com ela, mas me ajuda a entender o que fundamenta o que você está pensando. Nessa edição do Esquina do Pensamento, eu quero propor para você um critério. É o seguinte: se o resultado do seu pensamento for um desejo ou um sentimento de ódio ou algo parecido, volta atrás. Você ainda não está pensando bem. Pensar bem significa superar esse estágio de ódio, de impaciência, de intolerância que tem reinado parte das nossas relações. Um abração e até a próxima esquina. Todo mundo tá falando de fama, todo mundo tá falando de guerra, todo mundo tá falando de lama, todo mundo tá falando de terra, todo mundo tá falando de medo, todo mundo tá falando de paz, todo mundo tá falando de segredo, todo mundo tá falando demais.